Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da Semana Santa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São João, dos versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume, do bálsamo. Então falou Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isso em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram lá não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Amados e amadas de Deus, encontramos agora Jesus em Betânia. Betânia era o lugar onde morava Lázaro, a família de Lázaro. E ali em Betânia ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. É a família de Betânia que mais uma vez recebe Jesus. É a família de Lázaro, Marta, Maria, que mais uma vez recebem Jesus, mais uma vez aqui oferecem um jantar para Jesus. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. E qual é a atitude de Maria? Maria, tomando quase meio litro de perfumes de nardo puro e muito caro, ungia os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Amados e amadas de Deus, a atitude de Maria é uma atitude profética. Maria unge os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos. Maria preanuncia a morte de Jesus, onde Jesus morto não vai poder ser ungido por causa da pressa com que deverão tirar os cadáveres da cruz, o cadáver de Jesus da cruz, o corpo de Jesus da cruz e colocá-lo na sepultura. Maria preanuncia aqui a morte de Jesus. E qual é a atitude de Judas? Judas Iscariote, diz o texto do Evangelho, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. O que diz Judas? Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? E diz o texto do Evangelho, Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de São João aqui já mostra a corrupção de Judas. Judas é o camarada corrupto. Judas é o camarada que não se deixou verdadeiramente moldar por Jesus, pelo Evangelho de Jesus, pela palavra de Jesus, pela pregação de Jesus. É o camarada corrupto, é o camarada ladrão, que tomando conta da bolsa, roubava o que se depositava nela. E o que diz Jesus? Jesus vai dizer: deixai-a, ela fez isto
em vista do dia de minha sepultura. Amados e amadas de Deus, Maria antecipa aquilo que acontecerá com Jesus, a sepultura de Jesus, a unção do corpo de Jesus. Ele vai dizer: pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Amados e amadas de Deus, Jesus daí a pouco vai morrer, ele permanecerá no meio dos seus de uma forma nova. Pobres sempre os teremos conosco e o nosso dever será aqueles de sempre cuidar deles, de sempre encontrar agora também Jesus nos pobres, nos necessitados. E diz o texto do Evangelho: muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Amados e amadas de Deus, veio um sinal que Jesus havia feito, ressuscitando Lázaro dos mortos. E então o que faz? Os sumos sacerdotes decidem também matar Lázaro, porque por causa de Lázaro, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Quer dizer, acreditavam em Jesus, se tornavam discípulos de Jesus por causa do testemunho da ressurreição de Lázaro. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude a olharmos também as corrupções que podem ter no nosso coração e deixar com que a palavra de Deus chegue no mais profundo do nosso ser, que esse texto nos ajude a termos mais amor pelos pobres, a perceber que hoje nós encontramos Jesus também nos pobres, nos necessitados. Que esse texto nos ajude a percebermos os sinais da presença de Jesus. Hoje, Lázaro era um sinal daquilo que Jesus havia feito, ele havia ressuscitado Lázaro. Os sinais da presença de Jesus estão aí: Eucaristia, palavra, o irmão. Que você tenha uma segunda-feira muito abençoada e uma Semana Santa muito abençoada. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.